Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 23 de Menachem Av. O Alter Rebbe estava nos dizendo, nós estamos no meio da carta sagrada de número 7, quando o Rav Shneur Zalman nos explicava que todas as almas que iriam surgir nesse mundo e se incorporar aqui no plano físico, elas todas estavam englobadas dentro da alma de Adam Arishon, dentro da alma de Adão. Como nós dissemos antes, ele havia explicado que existem 613 partes na alma, que correspondem a 613 mitzvot. Da mesma maneira, cada uma das almas matrizes, porque na realidade nós temos muito mais gente, muito mais pessoas que vieram ao mundo. Então, esse número de 613 é um número genérico, abrangente, mas depois cada uma das partes, cada uma dessas 613 partículas, ela se subdivide, se multiplica, se pulveriza em números incontáveis desdobramentos, ou seja, inúmeras faíscas, que cada uma delas vai dar vida a uma das almas que viria a surgir e aparecer aqui no mundo. Ou seja, que de forma geral se fala do número de 613 como base e origem, Adão como alma matriz geral de toda a humanidade, a alma de Adão composta de 613 partes, 613 aspectos, mas que desses 613 aspectos se ramificam, acabam se expandindo, se derivando inúmeras e incontáveis faíscas espirituais que dariam origem a todas as almas que viriam aqui para o mundo em todos os tempos. Prossegue agora o Rav Shneur Zalman e nos diz: Vehinei, eis que consta nos nossos livros, assim dizem os nossos sábios no Talmud, Shufre de Yaakov men Shufre de Adam Arishon. Eles afirmam que a beleza de Yaakov, e aqui com certeza eles não se referem apenas à beleza física, mas dizem que a beleza de Yaakov se assemelha à beleza de Adão, do primeiro ser humano. Assim eles afirmam. Os livros de Kabbalah explicam, assim consta no Zohar, por que se fala que a beleza, a grandeza de Yaakov se assemelha a de Adam Arishon, Shetiken Chet Adam Arishon. Se diz que Yaakov, justamente Yaakov, ele através do seu trabalho e serviço espiritual, ele conseguiu consertar e retificar o pecado cometido por Adão. Ou seja, Adam Arishon era uma alma, Adão era uma alma matriz, como nós já explicamos, uma alma que incluía e englobava dentro de si todas as outras almas. E Adão era fruto da criação das mãos de Deus. Então se fala da beleza de Adão, ou seja, do seu potencial, da sua capacidade espiritual, etc. Porém Adão falhou, pecou. E Yaakov Avinu, quando os nossos sábios dizem no Talmud que a beleza de Yaakov se assemelhou à beleza de Adão, com isso explica a Kabbalah, isso significa que Yaakov conseguiu retificar e consertar o pecado, a falha espiritual de Adão, cometida por Adão. והייתה נשמתו גם כן כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם. E a alma de Yaakov Avinu também era uma alma matriz, uma alma geral abrangente que incluía dentro de si todas as almas de Israel em todos os tempos. Ou seja, Yaakov Avinu, ele não era apenas o pai patriarca da nação judaica, o terceiro patriarca, mas ainda Yaakov foi aquele que os nossos sábios descrevem como tendo o seu leito completo, íntegro, ou seja, que todos os seus filhos, todos eles permaneceram fiéis ao caminho judaico, diferente de Abraham e Yitzhak, que não tiveram essa mesma sorte, esse mesmo mérito, mas Yaakov, ele foi o pai das 12 tribos, não é? Mas ele não era apenas o pai de todos os Yehudim que viriam a surgir no mundo no decorrer das gerações. Se fala que a sua alma incluía dentro de si
partículas, centelhas das almas de todos os judeus que viveriam em todos os tempos. Por isso também, Vehaya Merkava Letorah Shelemala Shenikra Beshem Adam. Explicam os livros místicos, Yaakov, como patriarca, ele era um veículo, como uma carruagem, um veículo que não tem vontade própria, mas segue apenas na direção que o condutor estipula. Para onde o condutor quer ir, para lá segue o veículo. Assim também se fala que os patriarcas em geral, Yaakov Avinu particularmente, eles chegaram a um nível de anulação perante Deus, ou seja, que eles anularam o seu ego, anularam suas vontades, suas paixões, seus desejos, seus interesses, e eles estavam completamente subordinados à vontade divina, como uma carruagem, como um veículo que está completamente subordinado ao seu condutor. Então se fala que Yaakov Avinu, por ter esse grande nível de espiritualidade, ele era Merkavah Latorah Shelemala, ele era um veículo para a Torá. Na verdade a Torá ainda não tinha sido entregue na época de Yaakov Avinu, mas a Torá já existia no plano superior. Na realidade a Torá existia até antes da criação do mundo, e o mundo foi criado em função da Torá, por causa da Torá. Mas de qualquer maneira ele nos diz que Yaakov Avinu, ele já era um veículo, ele já se constituía num veículo anulado diante da Torá no seu estado supremo, no seu estado elevado, Shelemala, Shenikra Beshem Adam, que a Torá, quando se encontra nesse estado elevado, quando a Torá se encontra nesse estado superior, ela é chamada de Adam. Adam, em geral, a gente traduz ou Adam como Adão, ou em hebraico também a palavra Adam, Ben Adam, significa uma pessoa, gente. Mas a Torá, de certa forma, ela também é um ser. Assim diz o versículo bíblico, Zot Torat Adam. Essa é a Torá do Adam, da pessoa. Ou seja, por isso existem esses paralelos. Assim como na pessoa existem 613 órgãos, 248 órgãos, 365 tendões no seu corpo físico, assim como existem 613 partes na alma da pessoa, da mesma maneira a Torá, que se equipara ao ser humano, ao seu corpo, à sua alma, a Torá também possui 613 mitzvot, e a Torá também é chamada de Adam, é associada com Adam. Por isso, naquela famosa visão da carruagem, na visão profética que consta no profeta Ezequiel, então lá se diz que quando ele contempla essa visão da carruagem, o que ele vê no topo da carruagem? Ve'al-dmut hakiseh, sobre o trono que havia nela, dmut kemare Adam. Ele vê lá, ele contempla, havia uma semelhança sobre o trono, sobre semelhança do trono. Tudo isso é uma linguagem metafórica, é uma linguagem que vem nos transmitir apenas como exemplo os conceitos, não é? Uma linguagem alegórica. Sobre semelhança do trono, havia uma semelhança como a aparência de Adão. Então, o que ele viu no trono nessa visão da carruagem não é que ele viu um homem, uma pessoa. Na realidade, de acordo com a explicação na Kabbalah, o que ele viu sobre o trono, quando a linguagem profética se refere a isso como aparência de Adão, ele viu lá a Torá. A Torá estava, por assim dizer, representada naquela aparência que ele vislumbrou no trono da carruagem. De qualquer maneira, aqui das profecias desses textos bíblicos, nós vemos que a Torá também é chamada de Adam, ou seja, que a Torá possui essas mesmas características de Adam, do ser humano. Por isso também se fala uma vez que a alma de Yaakov Avinu, a alma de Yaakov Avinu, como nós dissemos, a exemplo da alma de Adam Arishon, de Adão, era uma alma matriz, uma alma geral que abrangia dentro de si todas as almas que carregava dentro de si, todas as almas futuras que viriam ao mundo nos corpos de Bnei Israel. Todas as almas de Israel estavam dentro de Yaakov Avinu. Por isso, já que todas as almas judaicas no futuro estariam intrinsecamente ligadas, associadas à Torá,
porque um judeu não pode se separar da Torá, a Torá faz parte da essência judaica, um Yehudi não vive sem Torá, não tem real existência sem a Torá. Então, já que todas as almas de todo o Bnei Israel dos Yehudim, almas que estão associadas à Torá, estavam dentro, inclusas dentro de Yaakov Avinu, dentro da alma do patriarca Yaakov. Por isso também se fala que Yaakov era uma merkavá, ele era um veículo para a Torá, ou seja, ele carregava, transportava a Torá, ele anulou o seu ego, seus interesses, suas vontades diante da vontade da Torá. Portanto, ele se tornava na vida um transmissor, um condutor da Torá, era um veículo para a Torá e nada mais. Isso que a gente encontra também nos textos bíblicos. Assim a gente encontra em Megilat Ruth, no livro de Ruth, Vezot lifnim beIsrael. Então existe um versículo que fala, e essa tradução, o sentido do versículo é dizer que essa Vezot era a prática, era a maneira de se conduzir nos tempos antigos em Israel, ou seja, quando eles firmavam negócios e como selavam os negócios, etc. Então lá ele descreve qual era o meio tradicional de caracterizar uma aquisição, uma venda, etc. Esse é o contexto do que está tratando o versículo. Mas aqui ele nos dá um significado místico, esotérico desse versículo, Vezot lifnim beIsrael. Então, analisando as palavras, ele extrai uma mensagem adicional dessa frase, nos dizendo a palavra Zot, e isso, assim, a palavra Zot se refere à Torá, Zot a Torá. Assim está escrito sobre a Torá, Zot a Torá, essa é a Torá. Vezot a Torá, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel. Portanto, a palavra Vezot é essa, se refere à Torá, a revelação da Torá, a Torá conforme ela está revelada. E essa Torá, Shehaita Klula Umelubeshet Benishmat Israel Saba, a Torá que estava englobada, absorvida, revestida na alma de Israel Saba, ou seja, na alma de Yaakov Avinu, que ele é chamado também de Israel. Então, essa Torá estava revestida na alma de Israel, o patriarca, Haklula Mikol Neshamot, que, como nós dissemos, a sua alma de Yaakov Avinu englobava todas as almas. Portanto, de acordo com o significado mais místico e profundo desse versículo, a mensagem que ele vai transmitir é a seguinte: Vezot lifnim beIsrael. Vezot, o que significa essa? Essa é a Torá. Vezot a Torá Asher Sam Moshe. Ela está beIsrael, ela está revestida em Israel. Quem é Israel? Israel é outro nome do patriarca Yaakov. E lifnim beIsrael. Lifnim significa lifnei, antes, mas lifnim está associado a panim. Lifnim, panim, que panim significa semblante, mas também faz alusão, panim, de pnimiut, do interior do ser, da criatura. Isso que a pessoa deve refletir no seu semblante, é aquilo que ela sente e possui no seu interior. Portanto, ele nos diz, Vezot, que se refere à Torá, essa é a Torá, ela está lifnim, ela está no íntimo, no interior de Israel, de Yaakov Avinu, do patriarca Yaakov, que se chama também Israel, já que ele era uma merkavá, um veículo para a Torá, serviço da Torá. Por isso realmente, de fato, está escrito em relação ao patriarca Yaakov. Assim consta no versículo bíblico, Vaikra lo kel Elokei Israel. Se diz que ele chamou a Deus, quando ele constrói um altar, etc., de Kel, que é um dos 7 nomes sagrados de Deus, o Deus de Israel. O que isso significa, esse versículo bíblico? Então ele nos diz que o nome divino Kel, Aleph Lamed, isso representa Lashon Amshacha Veheara. Isso representa, esse nome, cabalisticamente está associado a uma atração da luz divina, de um raio e reflexo da luz divina infinita, Meor Ensof Baruch Hu, Meahel Melagilui. Ou seja, esse nome Kel,
Inclusive o nome Kel, Aleph Lamed, está associado com bondade, como diz o versículo, Chesed Kel Kol Hayom, a bondade de Kel, de Deus, está presente todo dia, todos os dias. Então Kel representa bondade, e aqui nesse contexto ele nos fala qual é o tipo de bondade, ou seja, que se ativa a bondade divina, fazendo com que uma parte da luz infinita de Deus seja atraída para o plano terrestre, que ela ilumine e brilhe uma partícula dessa luz infinita, que ela seja revelada, e para nós essa luz infinita se encontra inacessível, se encontra encoberta e oculta, mas através de que, evocando o nome de Deus que está associado com a bondade divina, nós atraímos e revelamos, tiramos da ocultação um reflexo dessa luz, atraindo ela para dentro de nós, atraindo essa luminosidade divina, essa energia divina, o brilho da luz divina para dentro das nossas almas, le'air bebchinat gilui, de forma que ela se manifeste, se revele de forma revelada na nossa alma. Isso significa Vaikra lo Kel, ou seja, que Yaakov Avinu, ele clamou a Deus e ele evocou o nome de Deus associado com a bondade para atrair e revelar a luz divina, Elokei Israel, para trazer Elokut, para o Deus de Israel, significa para trazer divindade dentro de Israel, ou seja, através de evocar o Kel, através de desobstruir esses obscurecimentos, esses obstáculos, com isso se revela, se faz manifestar, se atrai para cá revelação divina, trazendo divindade, energia divina para dentro da nossa alma, fazendo isso brilhar, iluminar nossa alma, nossa vida, ou como diz o versículo também, Kel Avaye Vayaer Lanu, assim fala o versículo no Teilim, no Salmo 118, que Kel é Hashem, e Ele nos iluminou, ou seja, quando a gente atrai essa luz que vem do Chesed, de Kel, da bondade divina, então se revela essa iluminação de Deus sobre nós, Vayaer Lanu, e ela nos ilumina a nossa vida. Portanto, ele nos diz o que significa esse versículo de Yaakov Avinu, Vaikra lo Kel, que ele chamou, ele clamou a Deus Kel, Elokei Israel, ou seja, que ele conseguiu atrair um reflexo da divindade para que se faça presente, brilhando, iluminando a alma de Yaakov Avinu, que continha todas as almas judaicas, ou seja, de todo Israel. Ele nos diz que da mesma forma que isso ocorreu com Yaakov Avinu, ou seja, que Yaakov Avinu, por ser esse veículo, essa carruagem para a divindade, para a Torá, por estar tão ligado a Deus, de forma que ele se unifica, se anula por completo diante de Deus, e por isso ele tem acesso a esses níveis elevados, e por isso ele consegue atrair, desencadear novas revelações divinas que venham e se façam presentes aqui nesse mundo. Ele nos fala, todos nós, todas nossas almas estavam incluídas dentro da alma de Yaakov, portanto, da mesma forma que Yaakov tinha essa habilidade, porém, talvez ele Yaakov conquistou à custa de muito esforço espiritual, de muito trabalho sobre si, muito autoaprimoramento, mas de certa forma, como todas nossas almas estão inclusas dentro dele, nós herdamos isso dele, nós temos um pedaço disso dentro de nós, ou seja, que dentro de cada um de Israel também existe essa habilidade, também existe essa capacidade de atrair uma nova revelação divina, de atrair, de desobstruir aquela revelação que se encontra oculta, escondida, fazer com que ela se manifeste e evidencie, atraindo luz divina para nossas almas, iluminando as nossas vidas com uma luz divina adicional. Isso que ele nos fala no versículo Ve'acharav kol ishrei leiv, ou seja, seguindo atrás de Yaakov Avinu, seguindo nos passos de Yaakov, todo mundo também pode realizar isso, atrair revelação e luz divina para a sua alma, aoskim betorah ubemitzvot, ou seja, todos aqueles com coração reto, ou seja, todos aqueles bem intencionados, etc., todos aqueles que buscam a espiritualidade, eles podem conseguir isso como? Através do quê? Através da sua dedicação à Torá e às mitzvot.
por intermédio de Torah e Mitzvot, esses são os instrumentos, as ferramentas, que através disso, Meir Or Hashem Ein Sof Baruch Hu, Bibchinat Gilui Benishmatam, através disso, consegue-se atrair uma revelação divina, consegue atrair para esse mundo, a pessoa consegue atrair parte da luz divina infinita, de forma que esteja revelada na sua alma, seja através de prática de Torá, de estudo de Torá e prática de Mitzvot. Com isso, simplesmente nós atraímos mais energia espiritual, mais revelação divina, mais luz divina iluminando, energizando as nossas almas. Qual o momento que isso é processado? Nós falamos que através do estudo da Torá, por intermédio das mitzvot, a gente atrai, desencadeia essa luz. Mas quando ela se manifesta, em que momento ela se revela, se faz presente, quando ela ilumina a nossa alma, o nosso ser, ele nos diz, Usman Gilui Zeh, o momento dessa revelação, quando se revela essa luz divina adicional atraída pela Torá e Mitzvot, o momento dessa revelação Beyeter Se'et Beyeter Oz, quando ela se manifesta com maior intensidade, com maior vigor. Nos diz, no momento que ela brilha, ou seja, essa luz se manifesta no nosso cérebro e no nosso coração, na nossa mente e no nosso intelecto, como também nas nossas emoções e sentimentos, para que a gente possa ter alguma percepção da divindade, seja pelos caminhos intelectuais, meditando, entendendo, conhecendo, apreciando, como também pelos meios emocionais, sentindo, vibrando, se entusiasmando, tendo um sentimento de amor, de reverência a Deus. Qual o momento que isso se manifesta e se revela? O Besha'at Tfilah. É na hora da reza, da oração. Ou seja, o momento que essa luz pode se manifestar dentro de nós de forma mais evidente, essa luz divina, essa luz espiritual, essa energia que nós atraímos através de Torá e Mitzvot, quando a gente sente ela dentro de nós, seja no nosso intelecto, seja nos nossos sentimentos, isso é na hora da reza, da oração, como ele já explicou em um outro lugar. Ou seja, uma vez que o ser humano se encontra aqui embaixo, no plano físico e terrestre, portanto, mesmo quando nós estudamos Torá ou praticamos mitzvot, a espiritualidade que nós desencadeamos, os efeitos espirituais que nós atraímos, já que nós somos aqui almas incorporadas, nós estamos restritos, limitados a um corpo físico, num habitat que é um mundo materialista, não é? Ou seja, nós estamos num plano terrestre, material, etc. Portanto, toda essa luz espiritual que se revela através da Torá, ela não se manifesta de forma evidente, ou seja, ela é atraída através da Torá, mas ela não se revela tanto aqui para nós o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos num corpo físico, vivendo no mundo material, etc. Se existe um momento onde essa luz pode se revelar, quando é essencialmente na hora da reza. Na hora da reza, nós nos apartamos do mundo das coisas terrestres, das coisas materiais. Na hora da reza, não é para a pessoa estar pensando, nem preocupada, nem com seus negócios, com a sua parnassá, seu sustento, ou seus compromissos, ou qualquer outra coisa. É o momento dela se desligar dos assuntos terrestres e materiais e elevar-se, procurar se conectar a Deus. Então, nesse momento de elevação, através da reza, a gente se eleva, a gente se espiritualiza, assim como o Zohar fala, que aquele versículo na Torá que descreve o sonho de Yaakov, quando ele vislumbrou uma escada que estava fincada na terra, porém o seu topo, sua cabeça chegava até os céus. Zohar diz, sabe o que representa e simboliza essa escada? Sulam Datzlota. Essa escada representa a reza e a oração. Ou seja, que na reza nós começamos aqui pé no chão, nós começamos no mundo terrestre que a gente está, como seres físicos, materiais, etc. Porém, através da reza, nós vamos nos elevando. Esse é o objetivo da reza, que a gente vá tendo uma ascensão, uma elevação, que a gente vá subindo espiritualmente, a nível intelectual, a nível emocional, no decorrer da reza, e dessa forma nós nos tornamos aptos, recipientes, para que a luz
desencadeada e atraída através de Torá e Mitzvot, possa se revelar, possa se manifestar dentro de nós e possa iluminar e energizar as nossas almas.